Polícia Notícias, estamos de volta aqui pela TV Mais, nos canais 3 da NET, 4 da Blue, também pela internet, www.tvmaisuberaba.com.br. O telefone é o nosso, 3314-2083. Olha só, um aposentado de 54 anos foi assaltado após dar carona para uma mulher. Eles estavam num bar, lá no bairro Uberaba 1, e aí papo vem, papo vai, pediu carona essa mulher para o aposentado. E aí o aposentado, claro, muito educado, gentil, deu a carona para a mulher. No trajeto para o Residencial 2000, ela pediu para parar porque o marido dela queria também seguir até o 2000. E aí o aposentado parou e o marido dessa mulher entrou. Foi o erro dele. Esse homem estava armado com um revólver, obrigou o aposentado a se dirigir para a área da Universidade. Chegando lá, depois de várias ameaças e agressões, inclusive com coronhadas na cabeça do aposentado, o casal roubou dele um veículo Volkswagen Gol de cor cinza, placas GZI 7863. Repetindo, um Gol cinza, placas GZI 7863. E o aparelho celular do aposentado de 54 anos, o José Donizete da Silva. Ele foi deixado lá em via pública, lá na área da Univerde, e o casal fugiu, levando o veículo e o aparelho celular do aposentado. É aquela questão, não conhece a pessoa, ficou conhecendo lá nesse bar, lá no bairro Uberaba 1. A mulher queria ir ainda para o Residencial 2000, que todo mundo sabe que é um bairro bastante problemático na cidade de Uberaba. Tem gente boa lá? Tem sim. Vamos generalizar. Mas a gente sabe que a maioria dos fatos relacionados a assaltos e outros crimes violentos acontecem aqui na cidade e estão ligados a moradores lá do bairro Residencial 2000. Lamentavelmente. Tem gente boa lá, mas em compensação, realmente, o bairro é um bairro bastante problemático em termos de segurança pública. E aí o aposentado aqui acabou caindo nessa situação. Nós tivemos também 2 postos de combustíveis assaltados nas últimas horas. O posto WE, na Avenida Leopoldino de Oliveira, frentista de 41 anos, foi abordado por 2 homens armados, estavam numa Titan vermelha, levaram do frentista do posto R$300. O frentista também foi agredido com coronhadas. Esse posto na Leopoldino de Oliveira. O outro posto foi na Avenida Fidelis Reis, posto Brasil. Frentista de 58 anos também foi abordado por homem armado, fez várias ameaças para o frentista e roubou também o mesmo valor do outro, R$300. Depois o bandido fugiu e não foi localizado pela polícia. Então, 2 postos praticamente assaltados em sequência na área central da cidade, Leopoldino de Oliveira e também na Avenida Fidelis Reis. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações da movimentação policial das últimas 48 horas do fim de semana até amanhã desta segunda-feira. Bom, e nós tivemos o cárcere privado de um menor de 5 anos que aconteceu na manhã desta segunda-feira lá no bairro Serra Dourada. A própria tia do menor estava mantendo ele como refém. Nós conversamos com o Tenente Brito logo após o desenrolar dessa ocorrência e ele explica para nós como tudo aconteceu. Recebeu através do 190, do Copom, dizendo que uma pessoa estaria mantendo uma criança em cárcere privado. E aí a viatura do 4º Batalhão chegou, deparou com a situação, tomou conhecimento de que depois de uma briga entre irmãs, uma delas adentrou a residência e manteve o sobrinho em cárcere privado. Então, diante disso, estabeleceu-se aí uma ocorrência com reféns, foi acionado a Companhia de Missões Especiais, o GAT, e nós fizemos um trabalho de negociação com ela, que é todo um protocolo que nós utilizamos, e através de processo de convencimento, nós conseguimos convencê-la a entregar a criança e sair também. Qual a motivação dessa briga entre as irmãs, foi dito? Olha, em princípio seria atritos familiares, questões de convívio diário mesmo. Foi o que foi passado pela irmã que estava aqui do lado de fora. Durante as negociações, por parte da tia que estava na posse do sobrinho, foi dito alguma coisa? Ela disse alguma coisa para a polícia? Olha, ela estava com falas desconexas, Ela não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio da realidade. Ela tinha momentos que ela falava que tinha 5 reféns lá dentro, então foi uma situação bastante difícil. O raciocínio dela não estava lógico, então nós tentamos, diante disso, estabelecer um contato visual para que ela conseguisse ver que era a polícia militar que estava ali, que iria ajudá-la, e conseguimos obter êxito e convencê-la a libertar. Ela chegou a ter alguma reação de atentar contra a própria vida e contra a vida da criança?
Olha, do momento que nós chegamos, em que ela estava conversando com a gente, nós não detectamos nada nesse sentido. Apenas que ela, aparentemente, ela tenha ministrado algum medicamento para a criança, porque a criança estava bem sonolenta e teve que ser até socorrida aí pelo resgate para ver a situação dela. O que será feito agora do caso? Bom, trata-se de um crime, né, que é o cárcere privado. Ela vai ser encaminhada para a delegacia de polícia, depois de ser medicada por um médico, e aí o delegado vai seguir os trâmites legais, aí, o inquérito policial, e ela possivelmente vai ser indiciada por cárcere privado. E também, qual a situação dos dois? Algum deles estava ferido? Não, nenhum dos dois estava ferido. É uma preocupação nossa a todo momento saber, principalmente a criança, se estava bem. Assim que nós obtivemos a informação, conseguimos ouvir a criança em determinado momento conversar, nós ficamos mais tranquilos e aí nós seguimos os protocolos aí de convencimentos e conseguimos obter êxito. A criança foi levada para a viatura, foi feita a análise clínica dela, aparentemente sem lesões corporais, ela só está um pouco sonolenta realmente. Aí o pai vai acompanhar, nós vamos levá-la para a UPA para ficar em observação para ver se não teve algum outro problema secundário à situação. Tá, portanto, foi presa nessa ocorrência a Luana Alice, de 21 anos. Ela foi encaminhada, como o tenente mesmo disse, para primeiramente atendimento médico, que ela precisou de atendimento médico, estava totalmente dopada, e depois foi levada para a área integrada de segurança pública da área central da cidade. A Luana Alice, de 21 anos, ela que é irmã da Lara Alice Oliveira Alves, 19 anos, mãe do garotinho de 5 anos, que graças a Deus transcorreu tudo bem. Vou chamar o Fernando aqui para a conversa. Fernando, o que a gente pode perceber, o tempo todo o Tenente Brito falou em protocolo de atendimento, até porque existe realmente todo um protocolo ali de atuação, para não colocar em risco a vida da pessoa refém, no caso, o menino de 5 anos. Até mesmo a imprensa teve que ser mantida à distância, acompanhar a distância, porque vai saber se essa mulher está lá com uma faca, está com uma arma de fogo. A própria irmã não soube dizer, só soube dizer que ela realmente estava por efeito de entorpecentes, que ela havia consumido entorpecentes. Então, tudo poderia acontecer ali. E como os policiais não tinham, no primeiro contato, não tiveram ali como conversar com essa mulher que estava dentro da casa com o garoto de 5 anos, criou um clima de tensão, porque não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Ela poderia ter matado a criança, poderia ter tirado a própria vida, ou poderia ter tirado a própria vida, e várias situações poderiam ter acontecido. O fato é que os policiais não tinham contato com essa moça que estava lá dentro do apartamento, e depois de algum tempo que ela começou a responder para os policiais, foi aí que começou toda a negociação. Então, realmente, um protocolo que é obrigatório ser feito realmente. Aí os colegas de imprensa, alguns entendem, outros não, porque saiu do ângulo ali de filmagem, aquela coisa toda, mas é realmente um protocolo de segurança para o bem ali das partes envolvidas, até mesmo dos próprios policiais envolvidos na ocorrência. Mas, Fernando, um menor de 5 anos, no caso ali, ele sabe realmente o que aconteceu? Sabe. Dá para criar um trauma aí com relação a isso? Sabe sim, viu, Faria? Menor de 5 anos, ele já entende muita coisa e realmente as cicatrizes que vão ficar, eles não sabem ainda. Quer dizer, as feridas, mais importante às vezes até do que ferida física no corpo, são as feridas psicológicas que vão ficar na criança, tá? Então, quer dizer, o que eu aconselho à mãe, a senhora mãe, é que possa procurar depois um atendimento na área da psicologia para poder averiguar se ficou alguma sequela psíquica na criança. Com certeza deve ter ficado. O apoio nesse momento, né? Com certeza ficou, tá? Então tem que averiguar, porque o negócio não acabou aí não. Tá certo. Tá? Bom, e como o tenente mesmo disse, ela pode ser enquadrada em cárcere privado, e a informação que nós já temos, ela realmente foi encaminhada para a penitenciária da cidade de Uberaba, Agora é a questão das drogas mais uma vez, Fernando? Sempre sendo aí o objeto principal para destruir famílias. Ô Faria, o que eu falo sempre, a droga é um mal, tá? Mas se a índole da pessoa que usa a droga for ruim, é claro que a droga, a pessoa quando ela usa uma droga, ela vai potencializar aquela índole dela, seja boa ou seja ruim. Se for uma índole boa, a pessoa fica quieta. Usa a droga e fica na dela ali. Igual muita gente, fica quietinho, toma uma pinga, fica quieto. Não perturba ninguém. Não perturba ninguém. Agora, quando a pessoa tem uma índole ruim,
tá certo? De natureza. O que acontece? A hora que ela usa a droga, ela parte para a ignorância, começa a usar violência, fazer isso, fazer aquilo, você está entendendo? Batendo, brigando, xingando, isso vai muito da índole da pessoa, tá? Por isso que a gente não pode generalizar que todo drogado é violento, tá? Cada drogado vai de acordo com a índole dele, tá? Tá certo. Bom, então foi presa nessa ocorrência a Luana Alice, de 21 anos, e o garotinho de 5 anos passa bem. Bom, Fernando, voltando aqui no assunto de hoje, o tema de hoje, jogo da vida, texto da psicoterapeuta clínica Eliana Barbosa. 8 dicas para altos e baixos, né? Então, olha só, a primeira, nós vamos dividindo aqui para dar tudo certo. A primeira, sem dramas, ou seja, a pessoa não precisa descabelar, é isso mesmo? Isso. Isso aí é uma coisa muito característica do povo latino, tá? Brasileiro, uruguai, seja lá, o povo latino. Então, o que acontece? A pessoa tem que procurar ter autocontrole, tá? Porque esse tipo de ocorrência na vida da gente, algum problema qualquer, sempre vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se acontecer um fato igual, por exemplo, acontece em qualquer momento, um fato negativo, a pessoa procurar manter o autocontrole. Essencial. Tá? Essencial. Isso aí já vai dando uma segurança para você enfrentar esse, como diz aí, o jogo da vida. Até porque se perder o controle, aí que perde. Aí complica toda a noção, tudo. complica tudo, né, complica tudo, né? A pessoa está com ciúme, vai lá, bate na pessoa. Então tem que tomar cuidado, é manter o autocontrole. Com certeza. Tá? Bom, segunda dica, plano B. Ou seja, para cada área da vida nós temos que ter um plano B e às vezes até um C também, né? Isso aí é uma característica que o brasileiro sofre muito, viu, Faria? Porque o brasileiro não é igual ao europeu, por exemplo, o inglês, por exemplo, que sempre tem um plano B para tudo. Ele é um sujeito prevenido, tá? O americano também, é costume, faz parte da cultura. Então o brasileiro ele não se previne muito. Então quer dizer, a gente tem que ser otimista, tá? Não é ficar no pessimismo, mas lembrar que fatos ruins ocorrem. E a gente tem que estar o quê? Preparado para qualquer caso aconteça algum problema. Caso aconteça, sempre exato. Importante. Sempre você tem que ter um as de espada ali na manga, tá? Agora, no caso do Brasil é mais complicado, porque a gente tem que ter um plano B e às vezes tem um plano C também. Porque aqui é muito dinâmico a coisa aqui, né, Faria? Então tá certo. A terceira dica aqui, Fernando, olha só. Ganhos e perdas. Tudo muda pelas circunstâncias, né? Então, exato. Tem circunstâncias que vai levar para ganhar e outras para perder. Isso, então quer dizer, a vida é isso aqui, ó, gente, é altos e baixos. É uma montanha russa. É uma montanha russa, isso em qualquer lugar do mundo, viu, gente? Até em países de primeiro mundo funciona dessa forma. Então a gente tá sempre preparado para ganhos e perdas também. E lembrar que a vitória, muitas vezes, é uma impostora, tá? A gente não assustar muito com a derrota, porque a derrota, o ponto baixo da nossa vida, muitas vezes é o ponto mais importante da nossa vida. É o ponto que a gente vai aprender muita coisa, tá? Então não vamos assustar com as derrotas. Com certeza. Bom, então das 8 dicas nós já passamos 3. Daqui a pouquinho o Fernando passa mais outras dicas para nós, né? Tema de hoje, jogo da vida. Essa questão de ganhos e perdas, né? Todo mundo tem, né? Tem. Quer ver quem está preocupado com ganhos e perdas aqui no comércio de Uberaba? É o presidente da CDL, o Fulvio Ferreira, que está chegando aí o Dia das Mães. E aí o comerciante está daquele jeito, né? Ganho, vou perder, como é que vai ser o comércio aí? Ou o Dia das Mães, principalmente aqui para o comércio, para os comerciantes da cidade de Uberaba. A expectativa é boa, não é, Fulvio? Com toda certeza. Tirando o Natal, após o Natal, a data mais importante, a data mais significativa para o comércio é exatamente o Dia das Mães. Mas por que significativa? Porque a data se reveste de gratidão, a data se reveste de informação, de carinho. Isso é o Dia das Mães. E aí, claro, que o apelo para presentear é muito maior, muito mais pessoas comprando e o comércio sendo beneficiado por conta disso. Não só comércio de bairro, comércio de centro, comércio de shopping, de rua, mas também floriculturas, também restaurantes, todos esses são muito procurados para essa data. E o comércio vai ficar com horário especial por conta do Dia das Mães e muitos presentes. Aqueles presentes do lar, aqueles presentes para casa, esses estão de lado. Os presentes hoje que mais são procurados são as confecções, são as roupas, são calçados, são bolsas, são joias, são bijuterias, são produtos que envolvem a vaidade da mãe. Da mesma forma, os produtos culturais
como CDs, como DVDs, como os livros. E as flores também são muito procurados. Cestas de produtos também são presentes que agradam as mães na cidade toda. A franquia, ela sempre acompanha a tendência de mercado, a exigência do consumidor que está cada vez maior, entendeu? E então, quando se tem esse tipo de coleção com a mães, namorados, né, ela faz um planejamento de quase um ano antes, fazendo pesquisa de mercado, o que vai ser mais interessante. E como a gente trabalha assim com a linha de fan design, né, que é um produto mais divertido, que é para o lar, que é para o uso da pessoa, e é bem interessante, bem agradável. Quer dizer, isso sempre causa um sucesso no presente, né? Sempre a pessoa não erra, entendeu? Indo numa loja especializada em presentes, né? Que lá você chega, você tem um universo de opções, né? De fronha até um drone você pode encontrar numa loja desse segmento, né? Então, quer dizer, você chega lá, você tem um universo muito grande para você escolher o melhor presente, né? Você vê o seu perfil da sua mãe, a faixa etária, entendeu? O que ela gosta, o que ele percebe que está faltando em casa, que é interessante. Ali você já define, com o auxílio da consultora, né? Você já acha a melhor opção para sua mãe ali. Tem uma perspectiva boa, de crescimento muito bom. A gente está, apesar de toda a turbulência que tem no mercado aí, a gente está prevendo um crescimento de 30% a 40% nesse período sazonal que é mais. Daí, portanto, né, o Fulvio Ferreira falando sobre a questão da expectativa do comércio para o Dia das Mães, empresário também do ramo de presentes. Fernando, já sabe mais ou menos, você vendo a matéria assim, dá para imaginar o que você vai dar para sua mãe? Ela não está assistindo o programa não, né? Senão ela vai saber. Não sei, mas se tiver eu vou dar um pulo lá naquela loja daquele sujeito lá do Imaginário. Gostei daquilo lá. Ó. Tem umas coisas interessantes. Uma boa sacada. Eu tenho certeza que não pode é dar para casa através da mãe, né, Fernando? É uma o pessoal coisa tem uma mania de dar presente para a mãe trabalhar e aí não dá certo. Aí não dá certo. Quer dizer, aí é uma desconsideração que a pessoa está tendo com a própria mãe. Dando um liquidificador, dando uma batedeira nova. Pra que isso? Um faqueiro. Aí, só para ela ter que lavar. Aí não tem jeito, não. Então tem muito tempo até o segundo domingo de maio para os filhos, né, saberem e estudarem bem o que darão de presente para a mãe, tá certo? Vamos rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações.